Oi, oi! Agora deu certo. Ai, que bom! Coisa boa! Ê, luta esse Instagram, hein, Sabui? É, Obrigada. Eu tava aqui, eu usei o celular do Marcos, tudo, mas não deu certo. eu vi. Aí você solicitava, eu aceitava e aí caía, né? Caía. É, muito. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi alguma configuração, ou se é a sua internet que não tá tão boa assim. Eu não sei, não sei. Eu até mudei a internet aqui para melhor, sabe? Pois é, eu também mudei a minha. Eu tirei do 4G, coloquei no Wi-Fi, depois tirei do Wi-Fi, tentei de tudo, nada deu certo. Tem dia que é assim mesmo, tem dia que a É coisa verdade, complica. é verdade. Boa noite, pessoal, boa noite todo mundo. Boa noite, tô vendo que ele já entrou aqui, o Samuel, a Lu, a A Ana Luísa Ana. tá aí. É, sejam todos muito bem-vindos, a Valdineia. Então, hoje a gente vai Boa falar um noite, pouco da parte. pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco da parte física, né, Deise? E da parte Sim, sim. emocional da aromaterapia. Pode se apresentar aí, amiga. Então, eu sou Deise, eu sou professora, né? Eu trabalho com estudantes especiais, eu trabalho com estudantes com deficiência e também sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta floral, trabalho com florais, reikiana e agora trabalhando também com os óleos essenciais, que é uma maravilha, né, Sabui? É verdade. É um grande divisor de águas na vida, né, de quem usa, né, Deise? Nas nossas vidas, né? Meu marido tá dizendo aqui, bruxa nas horas vagas. Oh, meu Deus. É, bruxa nas horas vagas. O GP até a hora vaga. É verdade. E para quem não me conhece, eu sou Sabui, né? Sou enfermeira com especialização em estética. Trabalho com massoterapia desde 2002, tanto na parte estética quanto na parte terapêutica, e alguns tratamentos também faciais e corporais. Aromaterapeuta em formação e agora consultora de bem-estar da doTERRA, desses olhos maravilhosos, os quais nós somos apaixonadas, né, Deise? Exatamente. Consultoras de bem-estar da Terra. E aí a gente vai falar um pouquinho dos 6 olhos. A gente fez uma live antes falando de 6 olhos do kit, né? Desse kit Brasil. Kit Brasil não, kit família, né? E são os mesmos olhos do kit essencial para o lar, só que a diferença é que o kit essencial para o lar vem com 10 óleos de 15 ml, esse vem com 10 óleos de 5, né? E aí a gente já fez uma live falando de 6, né? E agora a gente vai fazer outra live falando de mais 6. Exatamente. Então eu vou começar falando da parte física, a Deise vai falar da parte emocional. Isso. Esse é o Lemo, limão siciliano, né? É um óleo excelente para desintoxicação, né? Desintoxicação como um todo, do fígado, dos rins, né? Da vesícula, ele desintoxica todo o organismo. Pode ser ingerido, né? Tá escuro aí, amiga? Aqui onde eu tô? Aqui? Aqui? Só um pouco, mas tá. Melhorou? Eu acho. Isso, melhorou. Tá bom. Melhorou.
E aí, esse lemo, ele vai tirar tudo quanto é toxina do nosso organismo. Então, tudo que é toxina, ele vai eliminar, né? Ele auxilia muito na questão de trombose, de arteriosclerose, né? Cálculo na vesícula, cálculo nos rins, ele vai dissolver para poder ser eliminado, né? Auxilia muito na questão do colesterol, ele diminui o colesterol. Pele, cabelo oleoso, ele auxilia muito também nessa questão. Infecções do trato urinário, né? Questões de ressaca, porque ele vai desintoxicar, né, esse nosso organismo. Esteatose hepática, fibrose cística e também vai auxiliar na questão da obesidade. Então, ele vai eliminando tudo quanto é toxinas, né, paradas, ele vai eliminando, vai eliminando. Então, vai fazer isso, né, no nosso organismo. E na parte emocional, amiga? Então, na parte emocional, ele vai fazer isso também, vai jogar fora as toxinas emocionais, né? E aí, quais são as nossas principais toxinas emocionais que nos fazem mal e que nos deixam presos? É o medo, a insegurança e o auto-julgamento. Nessas coisas, nesses sentimentos negativos, nessas toxinas emocionais que o limão vai agir, né? Então, aquele julgamento, eu não sirvo para nada. Eu sou burro. Eu não consigo. O limão, né, na parte emocional, ele vai tratar disso. E aí é engraçado, é interessante, engraçado não, é interessante que o limão, ele vai atuar, ele vai servir de apoio para a depressão. Não para, mas contra a depressão, né? Por Uhum. quê? Porque o que é a depressão? É excesso de passado, né? Quando a gente está deprimido, é porque a gente não está aceitando uma situação do presente, a gente não está aceitando uma situação do agora. A gente está preso, naquele relacionamento que acabou e eu não aceito, naquele emprego que eu perdi, eu não aceito, naquela chance que passou despercebido e eu me culpo por isso. Então, o que é depressão? É excesso de passado. E o limão ele vai atuar nisso, né? Nos ajudando a libertar o passado e ancorar no presente. É uma fruta muito solar, né? A gente sabe que o limão, para ele, a fruta mesmo, para ele desabrochar, para ele, né, a florzinha virar fruta, ela precisa essencialmente do sol. Então, o óleo de limão ele vai ser isso, ele vai trazer o sol para a nossa vida, a alegria, né? Ele vai nos desintoxicar desses sentimentos negativos, trazendo a luz, trazendo o sol. Show É demais. isso. É maravilhoso. E tudo de forma natural, gente, tudo de forma natural. Sim. E agora a gente vai falar desse blend aqui, né? Brief. Gente, tá muito escuro aí. Tá conseguindo ver, Deise? É porque essa lâmpada, não dá para ver muito bem o óleo, mas você tá dando para ver. Esse é o Brief, é o óleo da respiração. Então, ele é um blend de óleos essenciais. Então, quando se trata de um blend, né, um óleo vai potencializando o outro e o efeito torna muito mais duradouro, né, e muito mais potente, né? Então, o que que ele vai ter? Ele vai ter folha de louro, ele vai ter eucalipto, ele vai ter hortelã-pimenta, vai ter o melaleuca, vai ter o limão siciliano, o ravensara e o cardamomo. Então, tudo isso junto, né? Então, vai auxiliar muito na questão respiratória, né? Então, ele vai auxiliar na questão da tosse, da bronquite, da sinusite, a apneia do sono, porque, né, as pessoas que roncam muito é porque não respiram bem, então ele vai auxiliar muito nessa questão. Fibrose cística, asmas. A gente já teve várias experiências de pessoas que tinham asma, que usavam bombinhas, e em pouco tempo, usando esse óleo, pararam de usar. E a forma que é utilizado é através, né, de uma massagem tópica e aromática. Esse óleo aqui ele não pode ser ingerido. Asma induzido por exercício também, ele vai auxiliar muito nessa questão. Infecções pulmonares, alergias a pelo de animais e pneumonia. Então, ele vai auxiliar muito nisso, né? E o interessante é fazer, né, esse uso de forma preventiva.
para quando chegar nessa época do frio, o pulmão está mais fortalecido, né? Para poder passar por esse período, né? E na parte emocional, posso falar? Claro, claro, amiga. Então, na parte emocional, esse óleo ele é maravilhoso. Vamos pensar um pouquinho no movimento do respirar, né? A gente inspira e expira, certo? Então, quando a gente inspira, a gente está recebendo, a gente está se abrindo para receber algo. E quando a gente expira, a gente está deixando ir. E esse é o movimento da vida, né? Tudo na vida, o nosso coração ele tem esse movimento de diástole e sístole, ele fecha, ele abre. E os próprios cientistas dizem que o universo ele cresce assim, ele se contrai e expande, se contrai e expande. Então, esse óleo ele nos ajuda o quê? A entrar no fluxo da vida. Se contrai e expande, recebo e dou, recebo e dou. E o que significa isso, né? E trocando em miúdos. Muitas vezes a gente tem medo de se abrir para o amor. Às vezes a gente nunca recebeu amor. Há casos, né, que a criança ela é rejeitada na infância e ela nunca recebeu amor e ela tem medo de amar, porque amar é uma grande entrega, né? Quando a gente ama, a gente se entrega. A gente se entrega de tal forma que, dependendo da forma como isso é conduzido, da maneira como isso é conduzido, a própria Bíblia diz isso, né? A gente deixa de ser a gente deixa de ser dois e passa a ser um. Porque eu me desmancho no outro e o outro se desmancha em mim. E aí não é mais não sou mais eu e o outro. Nós dois nos unimos e nos tornamos uma terceira pessoa, uma terceira coisa, digamos assim, né? Uma terceira entidade, se pode-se dizer, que é a soma dos dois. Então, amar exige uma grande entrega. E não é todo mundo que está preparado para amar. A gente vive dizendo, o meu sonho é um grande amor. Mas muitas pessoas, quando estão perto desse grande amor, quando elas percebem que esse relacionamento vai dar rock, como se diz, o que elas fazem? Terminam. Por quê? Medo. Medo dessa entrega. Medo de dar. Medo de receber. Então esse óleo, ele é maravilhoso para isso. Para a gente entrar no fluxo do universo, que é dar, mas é também receber. Né? E aí a medicina chinesa, ela fala o quê? Quando a gente tem um problema no pulmão, o pulmão é o órgão da tristeza, relacionado à emoção tristeza. E o que nos torna triste? Não nos sentir amados e não amar. Né? Então, quando a gente tem um problema no pulmão, um problema respiratório, a gente está com esse probleminha de dar e receber, de se entregar, se deixar diluir, né, no outro. E aí o brief ele vai nos ajudar a lidar com essas emoções, né? Então, assim, eu recebo amor, eu perco esse medo de receber amor, então eu recebo amor e dou amor. E aí eu me liberto da tristeza. E aí eu paro, inclusive, de ter problema respiratório, né, Saboi? Porque a gente sabe que todos os problemas que a gente tem de saúde, eles têm uma causa emocional, né? Sim. E aí quando a gente vai tratar na medicina alopática, claro, o médico vai nos dar um remédio, ele vai tratar os sintomas. A gente vai respirar melhor, ok, mas não vai tratar a causa. E aí essa é a grande diferença dos óleos, né? Porque na verdade, o óleo ele vai atuar nas causas profundas dessa doença ou desse problema que a gente está apresentando. Então, é trabalhar nessas causas profundas que vai nos dar o quê? Resolver o problema, né? Não é só paliativo. A gente não se torna dependente do remédio para toda a vida. A gente resolve a causa, a gente resolve a nossa causa emocional. E à medida que as nossas emoções elas se equilibram, o nosso corpo físico também entra no estado de equilíbrio. Então, por isso que o uso dos óleos é sensacional. Né? É verdade, é verdade. E assim, o nosso organismo tem uma aceitação muito grande, né, Deise? Sim. Quando a gente usa um óleo, as nossas células, o nosso organismo reconhece, né? Então Sim. absorve isso de uma forma muito completa, muito intensa. É diferente de
um comprimido, por exemplo, alopático, né? Que o nosso organismo vai ter que, né? Opa, que corpo estranho é esse, né? Como eu vou lidar com isso, né? Como que eu vou, né? Digerir isso? Vou mandar isso para onde? Para onde? Então, os óleos essenciais, eles são diferentes. O nosso corpo reconhece, porque é algo natural, e aí vai ter essa aceitação muito maior. E assim, cada organismo reage de uma forma, porque o óleo essencial vai atuar onde, né, cada organismo está mais precisando. Então, isso faz toda a diferença, né? A Sim. natureza é muito sábia, né? É muito interessante. E é apaixonante, né? Isso, essa sabedoria. Sim, porque aí a gente começa a olhar o ser humano como um todo, né? Eu não olho o pulmão do ser humano, eu olho que esse pulmão que está doente, que está adoecido, ele faz parte de um sistema maior, que é o corpo humano. Mas que o corpo humano também faz parte de um sistema maior, que é o corpo emocional, né? E aí eu preciso olhar para esses dois corpos do ser humano. Eu não posso olhar só para um órgão, eu tenho que olhar para o corpo físico como um todo e para o corpo emocional, porque é o corpo emocional que vai determinar a qualidade da saúde do corpo físico. Então essa é a importância, né, de trabalhar as emoções. Toda doença, todo distúrbio no nosso corpo, ele tem uma âncora, ele tem uma ligação com o corpo emocional, né? Com como estão as nossas emoções. E aí, não adianta tomar só remédio para o corpo físico se o corpo emocional continua desequilibrado. Porque o corpo emocional vai continuar mandando comandos de desequilíbrio para o corpo físico. Então a gente tem que agir no corpo físico, claro, porque tem que cessar os sintomas. Mas o óleo ele vai além, ele vai trabalhar o corpo físico, mas vai trabalhar o corpo emocional para que o corpo emocional estando em equilíbrio, flua equilíbrio para o corpo físico. É mais ou menos isso. Isso, De uma exatamente. maneira simples, né? Porque tudo começa no emocional, né, Deise? Isso. Tudo começa no emocional. Tudo. Tudo. A medicina chinesa mesmo fala, né? Eles olham para nossa pele e falam. E a minha mãe trabalha com medicina chinesa e às vezes é engraçado que minha mãe fala assim: Você tá com dor no joelho? Eu falo assim: Não. Passa 3 dias a dor aparece. Quer dizer, né? Ela olha certas características no corpo e ela consegue detectar o que está acontecendo, né? Às vezes ela olha para a língua, ela olha para o pulso, como está o pulso. Aí ela fala: Você está tendo problema de dormir? Não. Aí daqui a pouco aparece a insônia. É muito engraçado isso, né? Então, assim, isso na verdade mostra o quê? Que nós somos muito mais complexos do que a gente pode imaginar a princípio. E aí os óleos essenciais, eles são bons porque, como eu já disse anteriormente, eles vão tratar toda essa complexidade, né? Exatamente. Vai agir no físico, no emocional, né, no Sim, energético, no espiritual, age sim, como um todo. exatamente. É, a medicina alopática, né, é necessária? Sim, é necessária. Sim, Mas, sim. assim, tenta fazer o máximo natural possível, né? Aí, se não resolver, aí sim, vai para a alopatia, né? É a última alternativa. Exatamente. Ou aquela assim de emergência, né? Você tá sem respirar. Claro, você não vai ficar esperando. Você vai entrar para um balão de oxigênio, você vai tomar umas injeções para abrir os brônquios, para abrir tudo. Mas à medida que a gente também vai levando um estilo de vida mais saudável, né, Sabui? A gente vai vendo que a gente vai se distanciando da alopatia naturalmente, né? Naturalmente, exatamente. É um processo natural. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente evita ao máximo tomar um remédio para dor de cabeça, por exemplo. O remédio para dor de cabeça existe aqui em casa, para dores? Existe. Mas ele fica ali mais de 1 ano, 2 anos e ninguém nem usa. Por quê? Ah, eu tô com dor de cabeça, vamos usar um óleo. Ah, eu tô me sentindo incomodado, né? A minha digestão não foi muito legal, vamos usar um óleo. Ah, eu tô sentindo que eu tô com febre, eu tô sentindo qualquer coisa. Vamos usar um óleo para isso. E aí, como os óleos, eles têm a gente tem uma boa resposta, né? É uma boa resposta. É, por exemplo, a gente começa com um processo de infecção de garganta, a gente já sente a garganta, né, arranhar, a gente toma um olhinho, né, que é On Guard. Pronto, no dia seguinte você já não tem mais nada. É muito incrível.
Então a gente vai, os óleos eles nos levam naturalmente para um estilo de vida mais saudável. Às vezes a gente nem percebe, quando pensa que não, caramba, já tem não sei quantos meses que eu não tomo nenhum remédio. Caramba, já tem tantos meses que aquela dor que eu sentia todo dia não aparece mais, né? Então é isso, É verdade, é incrível. E naturalmente, né? E, naturalmente. a alimentação vai ficando cada vez mais saudável, né? Porque a É, gente. eu tava lendo que é assim, lixo pede lixo. Então o seu corpo tá todo cheio de lixo, tá todo intoxicado, tá todo, como diz a minha filha, né? Ela tá até aí assistindo, né, Ana Luísa? Como você diz, bugado. Seu corpo tá todo bugado. Aí o corpo pede lixo. Pede muito açúcar, pede muita gordura, pede muito corante, muita coisa artificial, porque o lixo pede lixo. À medida que você vai tomando lemon e vai expulsando as toxinas, então o seu corpo fica livre da toxina, então ele não pede mais a toxina. Ele não tem mais a necessidade daquela toxina. Então tudo em você vai melhorando. A sua pele vai melhorando, seu cabelo vai melhorando, a sua unha, a sua saúde, o seu nível de energia, o seu humor, porque a gente sabe que essas toxinas elas também interferem no nosso humor. Então o humor vai melhorando, a TPM vai diminuindo, né? Aquela chatice, aquele incômodo, aquela irritação da TPM vai melhorando, porque você está liberando seu corpo das toxinas, então o seu corpo não fica é, pedindo toxinas, ainda mais por influência dos hormônios no período hormonal. Porque o que acontece? Por que a gente fica insuportável? Porque a gente está cheio de toxinas, os hormônios vêm, aumentam aquilo ao máximo e a gente endoida. É Né, verdade, Saboi? é E aí, verdade. como não tem toxina, a gente vai ter, claro, o processo hormonal, que às vezes vai dar um pouquinho de cansaço, a gente fica mais lenta, mas a gente não tem aquela TPM tão importante como era quando o nosso corpo estava cheio de toxinas, né? Os sintomas É vão sendo verdade. aliviados. É. Eu tenho uma amiga que ela fala que antes dos olhos, quando ela estava na TPM, ela queria torcer o pescoço de um. E agora, com os olhos, isso não acontece mais. Não acontece mais, porque ela está se liberando das toxinas, né? Exatamente. É incrível, é fantástico esse universo, né? Sem contar que equilibra também os hormônios, né? Aqueles É, picos enormes de hormônio que dava já não dá. Ele dá uma alteradinha, mas não dá aqueles picos. Então, tudo vai ficando equilibrado. é verdade. E agora a gente vai falar um pouquinho do Deep Blue, né? É o óleo de render as dores, né? Então, assim, tudo que é dor, pensa no Deep Blue. E ele vem assim no kit, né? Ele é um blend de óleos essenciais, vem assim no kit e vem assim. Tem assim também a forma de pomada. A pomada já vem pronta, né? Numa base carreadora vegetal, natural. E o óleo ele vem puro para ser diluído, né? Pode ser diluído em um óleo, né? Carreador. A doTERRA tem esse daqui, que é o óleo fracionado de coco. Tem também essa base carreadora, que é um creme, né? Com óleo, a base de óleos vegetais, manteigas, que é maravilhoso. Tanto o óleo de coco quanto essa base aqui, nenhum dos dois tem cheiro, justamente para não interferir no cheiro do óleo essencial. Porque uma vez eu peguei um óleo, um óleo vegetal que eu tinha aí, e misturei com alecrim, até o óleo de rosa mosqueta. Fiquei com cheirinho de peixe, tive que tomar banho novamente. Então, juntou esses dois cheiros e não deram Deu certo. certo. É. Então, Acontece. é, foi uma experiência. Eu falei, nunca mais vou fazer essa Nunca mistura. mais. Então, assim, esse Deep Blue, ele é maravilhoso. Então, ele vai auxiliar, né, em dores do crescimento, mandíbula travada, pode fazer uma massagem aqui nessa região, né, cãibras, artrite, artrose, fibromialgia, né, que quem tem sabe que dói até o fio do cabelo. Então, ele vai aliviar muito essas dores. Faz uma massagem ali de 10 minutinhos e é impressionante. A dor
desaparece. É impressionante, parece mágica. Como diz, é como se tirasse com a mão. É excelente também para síndrome do ombro congelado, torções musculares, dores nas articulações, fascite plantar, reumatismo. Então ele vai aliviar, né, as dores musculares, né, as dores dos ligamentos, dos ossos. Então ele vai aliviar essas dores. O uso dele é sempre tópico, nunca pode ser ingerido. Então ele é somente uso tópico. E Sim. emocionalmente, amiga? E aí, emocionalmente, eu acho que podia ter uma live só dele. Podia ter uma live só dele. Deixa eu te falar, ele é um óleo. Epa! Ó, a Duda tá mandando mensagem, mas não tem como eu ver a mensagem que a Duda mandou. Não tem Ela como. tá mandando uma carinha sorrindo aqui, eu acho. Duda, desculpa, mas não deu pra ver o WhatsApp, porque se eu olhar o WhatsApp, não vai dar pra para continuar aqui na live. Então, o que que acontece? O Deep Blue, ele merece uma live emocional, né? Assim, um aspecto emocional, os aspectos emocionais que ele trabalha, uma live só disso, porque é muito poderoso. Da mesma forma que ele atua nas dores físicas, ele vai atuar, melhor dizendo, desculpe, nas dores emocionais. Né? E em dores profundas, porque se você vê, se ele é capaz de aliviar a dor de fibromialgia, você sabe que tem gente que toma, como é que é o nome daquele negócio? Aquele anestésico super forte, esse que me Morfina? fugiu. Morfina, Morfina. né? Toma morfina para aliviar a dor de fibromialgia, quer dizer, uma dor profunda. E ele realmente alivia a dor da fibromialgia. E a dor emocional também. Ele vai aliviar as dores mais profundas, aquelas assim. O que causa sofrimento, né? Emocional. O que causa sofrimento? Porque às vezes, você sabe, né, Sabui? Às vezes um mesmo evento acontece com uma pessoa, a mesma coisa, acontece com duas pessoas. Essa aqui lida com a situação, essa aqui não consegue lidar. Então, qual é a diferença? A diferença, basicamente, claro que a gente vai ter que avaliar cada caso. Mas, assim, em linhas gerais, depende de como a pessoa vai observar isso. Se eu observo o evento e tento tirar do evento lições, o que esse evento quer me ensinar? Em geral, eu vou conseguir lidar melhor com essa dor. Se por outro lado eu me identifico com a dor, aí isso causa sofrimento. E o que é identificação com a dor? Suponhamos que você tenha perdido o emprego, né? Tem muita gente passando por esse problema agora durante a pandemia. Então, suponhamos que você tenha perdido o emprego. E aí, de repente, o indivíduo A fica preocupado, claro, mas ele pensa assim, poxa, eu vou pensar em alternativas. Alguma coisa vai acontecer, eu vou conseguir. O outro indivíduo, o indivíduo B, diz assim, tudo de ruim acontece comigo. Como eu sou incompetente. Por que eu não percebi tais e tais coisas antes? Por que eu fiz aquilo? Por que eu, e se martiriza, né? Parece que quer pegar um chibata emocional e te lap nas costas, né? E se martiriza. Porque tudo acontece de errado comigo? Porque eu sou infeliz mesmo? Nada comigo dá certo. Isso é identificar com a dor. Isso é identificar com a dor, né? Quando a gente não consegue pensar assim, a dor me ensina. Não, a gente se identifica. A dor sou eu, a minha vida é dolorosa, a minha vida é doída, a minha vida é dor. Isso é identificar com a dor. E o Deep Blue, ele vai atuar nisso, quando a gente tem esse nível de identificação com a dor. Né? Ele vai nos ajudar a sair da identificação, nos afastar para a observação. E isso faz toda a diferença. Né? É mais ou menos assim. Se você está querendo ver o horizonte, né? E você está no lugar baixo, você não consegue ver muito longe.
Agora você sobe na montanha. Sobe na montanha. Lá de cima você vai ter uma visão panorâmica, não é isso? O Deep Blue é o que vai te levar lá para o topo da montanha, para você ver de longe. Você sai da identificação com a dor. Ah, eu tô aqui no lodo, né? A minha vida nada dá certo. Você se afasta e lá de cima você observa melhor. E você tem uma visão de observador, ou seja, você se afasta do problema, você consegue ter uma visão muito mais ampla que vai te dar perspectivas diferentes de encontrar a solução. Não é incrível isso? É incrível, incrível. E ele atua de tantas formas e formas tão profundas que é como eu te disse, merecia uma live só para falar dele. Né? Mas assim, o que eu acho de mais importante do Deep Blue é isso. Ele vai te tirar da identificação com o problema e vai te transformar num observador do problema. É aquilo, né? Sabe quando a gente, às vezes, está com um problema e fala assim, amiga, olha, eu vou te contar o meu problema porque você está de fora. E quem está de fora, geralmente, o que, que a gente diz? Quem está de fora do problema vê melhor. Não é isso que a gente costuma dizer? E Exatamente. aí a gente... Não está identificado ali, né? Porque, exatamente. Por que quem está de fora vê melhor? Porque não está identificado. E aí é isso que o Deep Blue vai trazer pra gente, né? A gente vai ser capaz de não se identificar com a dor. Isso é uma das coisas. As outras coisas a gente deixa para outra live. Porque senão a gente vai passar o resto da noite falando só do Deep Blue. Ô, Deise, e essa pomada aqui eu carrego na minha bolsa. Bateu dor de cabeça, passo. Surgiu uma tensãozinha no ombro, passo. No pescoço, passo. Esses dias eu saí e aí eu torci o pé. E eu cheguei em casa, estava doendo muito. O sangue tinha esfriado, estava doendo muito. E aí eu falei, gente, mas está doendo tanto que parece que vai ter que ir para o hospital, né, enfaixar. E aí fiz uma massagem e dormi. No dia seguinte, amanheci zerada. Zerada. E você sente assim, ele esquenta, depois ele esfria? Sim. Quando passa? Sabe esse esfriar que ele faz? Ele esfria a cabeça. Emocionalmente, fazendo analogia com a ação dele no emocional. Ele esfria a cabeça. Sabe quando você está no meio do turbilhão? Então, às vezes, você está com um problema que você não sabe se você vai para a direita, para a esquerda, se você para, se você sobe, se você desce. Você está assim, você não sabe nem por onde começar. Dá uma cheiradinha nele, espera um pouquinho que ele vai esfriar a sua cabeça. É uma dica, né? Fantástico. Uhum. Quando você tá para matar não mate não, cheire um pouquinho de Deep Blue, que você não vai gastar o seu réu primário. Ai, Deise. Meu filho, não dá para gastar o réu primário, né? Vamos guardar o réu primário aí. É verdade. Agora a gente vai falar um pouco dessa preciosidade aqui. Tá dando para ver aí, amigo? Não. Mas eu acho que eu sei pela cor, hein? É o Oliba, não é? Pela o cor. frankincense, que é o olíbano. Esse daqui é um dos óleos mais raros, né? É considerado o rei dos óleos. É o óleo que Jesus ganhou quando nasceu, né? Então é um óleo que está muito ligado, né, nessas questões, né, espirituais. E ele, eu tive uma experiência com ele que, antes dos óleos essenciais, eu tinha muito problema de labirintite. Então isso é um desequilíbrio, né, no labirinto, né, e acaba atingindo o equilíbrio como um todo. E aí, com o uso do Deep Blue, em pouco tempo, a labirintite passou, porque antes era uma coisa assim horrorosa, né? Ficava indo no médico, pegar receita e comprava aquele comprimido. Aí às vezes funcionava só durante 6 meses, às vezes nem funcionava, voltava novamente, pagava consulta, comprava comprimido, começava tudo de novo. Às vezes tomava 5 comprimidos por dia e a tontura continuava. E aí com o frankincense, né, desapareceu esse problema de labirintite. Então trouxe esse equilíbrio assim para minha vida incrível. Então ele vai auxiliar muito, né, na questão do autismo. As crianças vão ficar muito mais tranquilas, muito mais equilibradas. Questão do Alzheimer, né, quando a gente pinga uma gota na mão, ativa e cheira, ele oxigena o nosso cérebro 30% a mais. Então é excelente.
Para rugas, né? Linhas de expressão, passa topicamente com uma base carreadora. Para esclerose múltipla também vai auxiliar muito nessa questão. Trabalho de parto, né? Esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Melanoma, problemas de Parkinson também, vai auxiliar muito nessa questão. Convulsão, epilepsia e esquizofrenia. Então, é impressionante como dá essa equilibrada. A gente tem casos assim, né, de pessoas que tinham tinha epilepsia, que as convulsões diminuíram assim, drasticamente, e a questão da esquizofrenia também, ficaram bem mais tranquilos, bem mais centrados. Então, esse óleo é maravilhoso. E emocionalmente é um espetáculo, né, Deise? Ah, ele emocionalmente, você sabe da minha experiência com ele, né? Ele é realmente o óleo da conexão com o divino, né? Mas antes da gente falar da conexão com o divino, eu queria falar um pouco da conexão com o Pai. O Pai, o nosso Pai, né? Porque ele é o óleo do Pai. Muitas vezes a gente tem problemas com o Pai, né? Tem muita gente que teve trauma, sofreu alguma violência, ou algum abandono, enfim. E perde a conexão com o Pai. E isso tem sérios efeitos, né? A gente estuda um pouco de constelação familiar e a gente sabe que as pessoas que excluem o pai, elas não conseguem ir para a vida, elas têm dificuldade de ir para a vida, de se manifestar na vida, de conquistar o espaço, né? De se impor no bom sentido, né, gente? Se impor não na violência, mas de conquistar o seu espaço, né? O se impor é no sentido de conquistar o seu espaço, delimitar, né? Até aqui eu posso ir, a partir daqui eu não posso ir, até aqui você entra, a partir daqui você não entra mais porque é meu. Então, de se colocar, de estar, de se impor no bom sentido, né? De se compor, vamos dizer assim, no espaço onde está. Então, quem tem esse elo quebrado com o pai vai ter dificuldade, né? Vai ser aquela pessoa que vai ter problema de sempre estar perdendo emprego, por exemplo. Isso vai se manifestar na vida da pessoa de várias maneiras. Então, ela não consegue se manter no emprego, ela começa uma coisa e não termina, ela começa uma faculdade, não é isso que eu quero, aí muda de novo, muda mais uma vez, porque ela não consegue fluir na vida, fluir na matéria, porque o pai ele vai representar exatamente isso, né? A matéria, o sustento material, a luta, a luta pelo dia a dia, pela sobrevivência, né? Por estar no físico. Então, quem tem o elo quebrado com o pai vai ter dificuldades nisso. E aí, o frankincense, ele vai, ou o líbano, né? Ele vai ter um papel fundamental nisso. Ele vai restabelecer a conexão com o pai. Mas isso é impossível porque o que meu pai fez não tem perdão. Porque eu não consigo esquecer. Então aí a gente vai ter que começar a pensar assim. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Esquecer é amnésia. Perdoar é você lembrar, mas ressignificar. Né? Então eu gosto de contar uma história assim. Vamos supor, aos 16 anos, você combinou com seus amigos que você ia dar uma festa de arromba, você pegou a chave do carro do seu pai escondido para levar a gatinha no carro e você estava com o esquema todo pronto. O seu pai descobriu, foi lá e falou assim, não, você não vai, e fez você pagar o maior mico da sua vida na frente dos seus amigos e daquela sua crush, ou daquele seu crush. Você ficou com ódio do seu pai. Naquela hora você queria matar ou morrer, você fala assim, eu odeio meu pai, eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida, porque ele me fez passar a maior vergonha da minha vida. Ok. Isso você tinha 16 anos. Daí a 10 anos, né, você agora com 26, o seu pai chega pra você e fala assim, meu filho ou minha filha, você lembra daquele dia quando você tinha 16 anos, que você bateu porta, você gritou comigo, você me xingou por causa disso e disso e disso? E você fala assim, pai, eu lembro. E vocês dão boas gargalhadas da situação. Você esqueceu a situação? Não, você lembra da situação.
Mas por que que naquele dia, há 10 anos atrás, você ficou com ódio do seu pai? E hoje você olha para trás e você ri e fala assim, pai, mas foi engraçado, né? E você lembra que aconteceu isso, pai? Você lembra daquilo outro? Pai, você não sabe que eu fui motivo de zoação dos meus colegas por 2 anos. Eles zoaram de mim até eu fazer 18 anos. E vocês contam aquele caso e se diverte. Ninguém esqueceu. O pai não esqueceu que o filho gritou, xingou, berrou, esbravejou. E o filho não esqueceu que o pai deu a ele uma boa de uma lição. Mas os dois ressignificaram, né? Ah, isso aconteceu, de fato, mas agora a gente vai dar risada disso. Isso é ressignificar, isso é perdoar. E o óleo, o frankincense, ele vai ajudar nisso. Ele vai ajudar a você se reconectar com seu pai. Nesse nível da ressignificação. Ah, o que meu pai fez foi grave, me fez sofrer, me fez chorar, me fez, sei lá, o que mais. Mas acontece o quê? Você vai continuar sofrendo até quando por uma coisa que aconteceu há 10, 20 ou 30 anos atrás? Não é melhor você pegar esse fato e ressignificar, ainda que você não seja capaz de dar boas risadas, mas que você seja capaz pelo menos de tirar esse peso das suas costas e se reconectar com este homem e seguir a sua vida feliz? Não é melhor? Você vai continuar se punindo, né? Porque o seu pai errou com você. Você vai continuar se punindo a vida inteira? Você vai continuar o processo de sofrimento de 10, 20, 30 anos, por mais quanto tempo? Então, o óleo, o frankincense, né, o uso aromático, né, que é ativar e inspirar esse óleo, ele vai nos ajudar a fazer todas essas reflexões que eu estou propondo e vai nos ajudar a fazer a conexão com o pai. E aí tem o óleo da mãe, mas a gente fala nele outro dia. Sim, é o olíbano, a gente pinga na mão, né, para uso emocional, que eu estou falando. E cheira, né? Ativa e cheira 15 vezes, tem que ser no mínimo 15 vezes com respiradas profundas. Ou usa o difusor, usa no difusor também. O difusor pessoal, o difusor aromático, né, Deise? Sim. Quando a gente não tem esse difusorzinho, a gente pode pegar um chumacinho de algodão, colocar uma gotinha e colocar, que é mulher, né, gente? Colocar aqui no sutiã, que também, né, o cheirinho vai subir e vai fazer o mesmo efeito. A Eli está perguntando como usar o olíbano. Depende da situação, né? Eu, por exemplo, para labirintite, eram 2 gotinhas sublingual. Mas aí para a questão emocional, né? Uso aromático, né, Deise? Uso aromático. Sempre, tá, gente? A parte emocional do óleo sempre pinga na mão. Ou então coloca o chumaçozinho no difusor pessoal, ou no sutiãzinho, né? Ou o difusor elétrico, né? Que você liga na tomada e fica ali algumas horas aquele vaporzinho. É muito bom. Agora a gente vai falar sobre o orégano. Esse é poderoso. Esse é poderoso. Esse é poderoso. Então, assim, a forma melhor da ingestão dele é na cápsula, né? Cápsula. A cápsula vegetal. Com certeza. Pinga as gotinhas, aí pinga algumas gotas do azeite de oliva extra virgem e aí toma com água, né? Pode colocar umas 2 gotinhas no azeite também, de 500 ml, 2 gotinhas, somente 2. Se for 3, ficam muito fortes. Para temperar a salada, fica uma delícia. E aí ele vai auxiliar muito na questão, né, de H. pylori, de calos, né, aqueles calos que dá nos pés, né? Cistite, infecções urinárias, verrugas, né? Na ingestão, algumas pessoas ingerindo, né, acaba caindo as verrugas da pele, né, do corpo. Pode colocar também em cima, né, diluído, porque ele é extremamente forte. Corre risco de queimar a pele se passar puro. Mastite também é muito bom para essa questão. Parasitas intestinais, então ele é antiparasitário, né? Vai acabar com esses parasitas. Otite, tuberculose e pneumonia. E principalmente nesse tempo, né? Se a pessoa tiver com muita coriza, ferve uma água, põe numa caneca, pinga uma gotinha, só uma gotinha é o suficiente.
na hora de ir dormir. Aí faz uma cabaninha assim com a toalha e fica ali de olho fechado, inspirando aquilo ali. Vai começar a lacrimejar o olho, a coriza vai descer toda, no dia seguinte está zerado. Eu já tive essa experiência, é incrível. É, com o olho fechado, né, gente? Pelo amor de É, Deus, porque vai arder o olho, se deixar o olho aberto, vai arder o olho, porque ele é muito forte, ele é um óleo, ele é chamado de óleo quente, né, Sabui? exatamente. Ele, porque ele é bem picante mesmo, ele é bem forte. Então, assim, a gente usa o óleo, mas a gente usa com um certo cuidado, né? Uhum, Inclusive, o uso aromático, é, até para pingar na mão, é bom diluir, né, Sabui? sim, Porque os outros óleos todos, você pingou na mão, tranquilo. O orégano não. O orégano, ele é tão forte que antes é bom colocar um olhinho carreador, né, óleo de coco ou um outro óleo que tiver, que não tenha cheiro de preferência, para não interferir os cheiros, como a Sabui disse. E aí só uma gotinha mesmo, não faça mais que uma, porque senão vai queimar a sua pele, vai, ao invés de te ajudar, ele pode te dar algum problema, né? Porque ele realmente ele é muito concentrado. é verdade. Bom, emocionalmente, né? Um óleo tão forte desse, a gente já sabe que emocionalmente também ele vai arrancar os tocos emocional que a gente tem. Então ele é o óleo do acumulador. Você já deve ter visto na televisão aqueles programas que as pessoas elas se tornam acumuladoras. Você já viu, Saboi? Sim, Que elas vão levando tanta coisa para casa e vão guardando, que não tem hora que não tem mais como sobreviver dentro daquela casa. É. Então, pessoas que têm esse problema de acumular, esse é o óleo, porque ele é o óleo que vai nos libertar daquilo que é material. Né? E aí, assim, às vezes eu falo assim, mas eu não sou tão acumulador desse jeito. Mas às vezes a gente tem no guarda-roupa, roupa que a gente não usa há 3 anos. E tá lá. E a gente comprou roupa nova e essa roupa continua lá. Aí você olha para ela e fala assim, fica com dó. Fala assim, não, um dia eu ainda vou usar, né? Aí às vezes a gente tem 10 pares de sapatos, sei lá quantos. Aí a gente compra mais um e olha para aquele mais velhinho e fala assim, não, um dia, esse aqui aí eu ainda gosto dele. E aí a gente vai enchendo a nossa casa de coisas e a gente não abre espaço para o novo. Porque o grande problema é esse, né, Sabui? é. Porque o novo só entra no na nossa casa se a gente abrir espaço. E à Para o novo medida que a gente. entrar, O o velho velho tem tem que que sair. sair. Tem É que verdade. sair. E quando a gente tem essa dificuldade de deixar o velho sair, ó, e velho não é só coisas materiais. Sabe aquele relacionamento tóxico, aquele relacionamento abusivo que você sabe que te faz mal, mas você não consegue abrir mão dele? Isso também é acúmulo, né? Então, quando você precisa se libertar da sua vida de alguma coisa, seja material, seja nos relacionamentos, né? E seja sentimentos tóxicos, orgulho, sabe assim, aquela vontade que às vezes a gente tem de estar sempre certo, a nossa palavra tem que ser a última. Eu não erro, a Sabu erra. Se eu cometer um erro, eu vou jogar na conta da Sabu, porque eu não posso errar. E aí a pessoa ela vai se tornando arrogante, ela vai se afastando as pessoas, né? Porque quem gosta de estar perto de uma pessoa em que essa pessoa sempre vai jogar em você a culpa de algo que ela fez. Né? Você sempre vai ser culpado. Qualquer coisa que aconteça com ela não assume a responsabilidade. Ela joga a responsabilidade no outro. Então, quando a gente tem essa necessidade de estar sempre certo, quando a gente é muito orgulhoso, quando a gente está se sentindo muito perfeccionista, né? Que isso é acúmulo. Tudo isso é acúmulo. Então, o óleo ele vai ajudar a gente a se libertar dessas coisas. Porque o perfeccionismo, fazer as coisas bem feitas é legal, é ótimo, é uma meta até que eu acho que é importante a gente ter, né? Tudo que eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas o perfeccionismo, ele já não é tão legal. Porque ele não é assim, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer
sem erros, e se eu errar eu vou me irritar e ainda vou jogar a culpa em alguém. Todo perfeccionista, ele acaba, né, se eximindo da responsabilidade e jogando a culpa em alguém. E para ele atingir a perfeição, ele não se importa se ele vai magoar, ferir, ofender outra pessoa. Ele é um trator, né? O perfeccionista, ele é um trator. Eu quero isso bem feito, eu quero isso perfeito. Eu passo por cima do que for e de quem for para chegar lá. Então, por isso que o perfeccionismo ele é perigoso. Porque a pessoa perfeccionista ela é um trator que passa por cima de todos. Porque assim, eu tenho que, sei lá, fazer qualquer que seja a tarefa. Às vezes é uma tarefa até muito simples. E, por exemplo, eu tenho que lavar aquela louça. Então eu quero lavar a louça, mas tem gente que tá lá na pia, tá brincando, tá conversando, mas eu quero lavar a louça e a minha louça tem que ficar lavada perfeitamente. Então eu já chego e falo assim, cala a boca, saiam daqui, dá licença que eu tenho que lavar essa louça. Entende? O que é o perfeccionismo? Ele não consegue. Oh, gente, que legal! Vamos brincar, depois eu lavo a louça? Não, isso não, não existe, né? Eu tenho que. Então, eu posso magoar, posso ofender, posso passar por cima de quem for, porque eu não tenho foco nas pessoas, eu tenho foco na tarefa. E assim, pessoas são mais importantes que tarefas, né? Então, esse óleo ele vai ajudar a gente nessa questão, né? E também para pessoas acumuladoras, como eu disse no início. Ele é o óleo, se assim, você está precisando se libertar de relacionamentos tóxicos e não consegue, de relacionamentos abusivos, o óleo, é esse óleo que a gente precisa usar. E é engraçado que tem gente que usa o óleo, mesmo tomando em cápsula, como você falou, porque como ele é um óleo muito forte, e para cheirar, ele é um pouco, o cheiro dele não é tão bom assim, aí tem gente que toma, né? E mesmo tomando óleo, a gente observa o efeito emocional. Então, assim, eu já vi gente tomar o óleo e dá uma vontade de fazer uma limpeza no guarda-roupa, começa e fala assim, olha, separei aqui 2, 3 sacolas de roupa para doar. Aí eu falei assim, santo orégano! Meu Deus, santo orégano, né? E aí a pessoa se abre pro novo, né? Porque é isso, quando a gente tira o entulho, seja de sentimento, seja de relacionamento, seja da parte física mesmo, aí abre espaço pro novo e o novo chega. É verdade. Ô, Deise, e assim, no difusor de ambiente, no máximo 2 gotinhas, porque ele é muito forte, né? Eu não, olha, eu acho 2 muito, assim, porque eu acho o cheiro dele muito forte. Eu coloco uma, né? Mas se a pessoa quiser achar que, não, eu quero me livrar daquele encosto, eu quero me livrar desse encosto com quem eu vivo, coloca 2 e vai na fé, segura na mão de Deus e vai. Eu também gosto muito dele, diluído no óleo vegetal, para passar na sola dos pés, né? Nesse tempo frio. Esquenta muito, como ele é quente, esquenta, eu acho uma delícia. Esquenta, é ótimo. E também no azeite, né? No azeite de oliva mesmo, a gente coloca uma gotinha, fica gostoso para temperar salada, para temperar as coisinhas, né? A Mas gente uma até. gota, gente, porque mais do que isso a gente não consegue. E aí, com isso é bom também porque a gente até evita de comer sal, né? Porque quando a gente coloca sal é porque falta sabor. E como tem Isso, sabor, então a gente nem lembra mais do sal. do sal. Uhum. Agora a gente vai falar sobre esse blend aqui, que é o Zengeste. Uhum. Zengeste é um mix de óleos essenciais, né? Para tudo que está relacionado a essa parte aqui, né? Intestinal. Então ele tem o que? Ele tem gengibre, tem hortelã-pimenta, tem o cominho, tem o funcho, né? Que é a erva doce, a semente de coentro, o anis estrelado e estragão. Estragão. É esse nome mesmo. É estragão. Então, assim, ele vai auxiliar muito na questão de azia, constipação, diarreia, porque ele vai trazer um equilíbrio, tanto para constipação quanto para diarreia.
ele vai trazer esse equilíbrio, né, intestinal. Gastrite, cólicas abdominais, intoxicação alimentar, né? Tem uma menina que ela até ficou, tipo, é o óleo que ela conheceu, o tipo do kit foi o primeiro óleo que ela conheceu e ela é apaixonada. Ela teve uma intoxicação alimentar, ela achou que ela fosse morrer. E aí ela começou a tomar os Zengest e em pouco tempo ela melhorou. Então, assim, é o óleo preferido dela. Para indigestão também, é só tomar uma gotinha, que é impressionante. Prisão de ventre, refluxo. Eu tinha muito problema de refluxo. E aí, quando eu deitava assim, nossa, era impressionante. Às vezes eu acordava no meio da noite tossindo, parecia que ia ficar sufocada. E aí eu tomava uma gotinha, deitava e dormia bem a noite inteira. Vômitos e para intolerância à lactose também. Ele vai auxiliar em tudo isso. E emocionalmente, como que ele vai agir, amiga? Na digestão das emoções. Basicamente isso, né? Olha só, às vezes, vamos fazer sempre a analogia, como ele trabalha no corpo físico com a digestão, vamos fazer sempre essa analogia, né, com ele. Então, da mesma forma que ele vai trabalhar com a digestão do corpo físico, ele vai trabalhar com a digestão das emoções. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas elas têm reações diferentes, né? Obviamente. Então, muitas vezes, se tornam apáticos diante daquele excesso que a vida, às vezes, nos traz, né? Muitas emoções, aquele turbilhão. Então, assim, às vezes a pessoa fica apática. Ou seja, comparando com o corpo físico, é aquela pessoa que come menos quando está com problema. Né? Não tem gente que para de comer? Tá com problema e não consegue comer, tá. Por outro lado, existem aqueles que quando estão com problema ficam ansiosos, ficam nervosos e fazem o quê? Comem muito mais. E emocionalmente, como é que isso acontece? Então, o apático é aquele que no físico comeria menos. E o ansioso é aquele que fica super alimentado, né? Ele super alimenta, ele superdimensiona as emoções. A gente está falando do lado emocional. Então, ele vai superdimensionar as emoções, né? Então, assim, a coisa tem um peso de 1 quilo, mas como ele superdimensiona, ele coloca 10, 20, 30 quilos naquele problema. E, por exemplo, da mesma forma, não tem gente que come... Os médicos até, os nutricionistas, eles até falam de calorias vazias, é uma coisa assim, eu não me lembro bem. A pessoa come, mas ela come um alimento que tem calorias, mas não tem nutrientes. Então, às vezes a pessoa está acima do peso, ela tem um sobrepeso, às vezes tem até obesidade e está desnutrida. Não acontece isso? Acontece. Por quê? Porque a alimentação dela é excessiva? É excessiva, mas ela escolhe alimentos que não a nutrem. E emocionalmente também existe isso, né? A pessoa se alimenta de emoções que não a nutrem, não a nutre emocionalmente, que não são emoções boas para ela. Então ela fica super alimentada, mas desnutrida emocionalmente. Ela se super alimenta, ela se mergulha nas emoções, mas não são emoções saudáveis. Então o Zengest é gesto ou gesto? Eu já vi gente falando os dois jeitos, aí eu nunca sei se é Zengest ou Zengest, eu já vi as duas formas de falar. Eu Como falo você... Zengest, pode ser de Gest Zen também. De Zest Zen também. Uhum. Então ele vai atuar nisso, né? Nesse equilíbrio das emoções. Para que a gente não fique nem apático, nem superalimentado, e muito menos alimentado e desnutrido. Né? Então ele vai trabalhar com essas questões. Ele vai dar um apoio importante para o corpo físico suportar as emoções. Né? Ele dá esse apoio que é um apoio bem importante. Basicamente é isso. E o sabor dele é maravilhoso, né, Deise? Sim, é bem gostosinho, né? Tem anis, né? Anis, eu acho maravilhoso o cheiro, o gosto do anis. Tem erva doce. Então você imagina, misturar anis com erva doce, que são maravilhoso, né? Dá vontade de, né? Dá vontade de comer mesmo. É verdade.